Romanos 3, 23 até o 26, vamos ler. Ou até o 25, melhor. 23, Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. E agora vem 25. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Muito bem. Nós vamos focar só no versículo 25 nessa manhã. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado. E, finalmente, nós poderíamos chegar na parte onde nós nos alegramos, não só com a justiça de Deus, como nós tínhamos feito nas semanas passadas, nos alegramos de que existe um Deus que é justo contra todo o pecado que a humanidade comete. Mas agora nós começamos, Paulo está apresentando esse sacrifício de Jesus, esse amor que Jesus tem pelos seus eleitos, e Ele morreu numa cruz, Ele se sacrificou em nosso lugar. E nós queremos entender isso olhando para o Antigo Testamento hoje. Nós queremos olhar para o Antigo Testamento e ver por que o sacrifício de Jesus, ele é eficaz para salvar a minha e a tua alma. Por isso que nós criamos igrejas, é por isso que o Evangelho, aliás, é por isso que a cristandade, é por isso que o cristianismo existe, porque existiu um Cristo, o Filho de Deus, que se entregou numa cruz. Sem isso, nós não teríamos Evangelho. Sem a cruz de Cristo, nós não teríamos salvação, logo nós não existiria motivo para nós estarmos aqui. E eu quero começar olhando para algo que é muito raro, na verdade, nós encontrarmos. Antigamente, se os irmãos procurarem bem no YouTube, tem um vídeo de um pai que ele trabalhava numa ferrovia, enfim, ele controlava a direção do trem, enfim, e aí seu filho caiu no meio do... Né, e a coisa do vídeo é que, no final, o pai ele sacrifica seu próprio filho para ele poder salvar as muitas pessoas do trem, não é? Mas, apesar desse vídeo, é muito raro nós encontrarmos situações onde um filho, ele morre em favor de alguém, ou um pai deixar o seu filho para morrer de forma voluntária. É muito raro esse tipo de sacrifício. De forma voluntária, um pai oferece o seu filho para um bem maior, ou em favor de outras pessoas. Né? Isso, enfim, em apenas outros contextos, mas no nosso contexto religioso, no nosso contexto evangélico, nós entendemos que Deus, o Pai, Ele sacrificou o seu único filho em nosso favor. Ele fez isso. Para nós cristãos, é mais fácil nós entendermos que existe Deus, um Pai, Deus Pai, e Ele sacrificou de forma voluntária o seu Filho, para que a sua ira fosse apaziguada para todo sempre. E a teologia liberal, para os irmãos entenderem, é quando as pessoas dizem, elas querem, por exemplo, modificar algumas partes da Bíblia, elas entendem que Deus é só amor, enfim, é uma teologia assim, que é entregue ao liberalismo, vamos liberar tudo, enfim. Esse tipo de teologia, ela diz que Deus, e esse sacrifício que Deus Pai faz, ele não condiz com os direitos humanos, porque parece que Deus, ele está abusando do seu filho. Psicologicamente, fisicamente, parece que é um Deus que não está preocupado com o bem-estar do seu filho. Ele entrega de forma voluntária, parece um abuso. Eles não conseguem, teólogos assim, eles não conseguem aceitar. Parece que Deus é um Deus violento. Poxa, Deus entregou o seu único filho para sofrer. É um Deus que é tão violento, rigoroso. Eles não conseguem aceitar esse sacrifício. Mas nós vamos ver que
Essa morte, esse sacrifício é o centro de todo o Evangelho. O centro do Evangelho não é o nosso bem-estar. O centro do nosso Evangelho não é a nossa condição, mediante a sociedade, não é a nossa condição boa financeiramente ou a nossa condição de boa saúde, não é. O centro do Evangelho não somos nós, como diz um pregador muito famoso. O centro do Evangelho não somos nós. O centro do Evangelho é uma cruz e Cristo pendurado nela. Não como os católicos, que tem Cristo pendurado, mas ele ressuscitou, obviamente. Mas Cristo, como Paulo diz, como eu lembrei os irmãos antes, Cristo, este crucificado, deve ser o centro da nossa pregação. Então, 1 João 2,2 diz que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Que palavra, né? Propiciação. Até se os irmãos quiserem usar durante a semana, chegar para o chefe de vocês e dizer, chefe, eu vou resolver, com uma propiciação o problema da empresa. É uma palavra bem bonita. Mas a propiciação não é sobre resolver um problema e depois esse problema reaparece. Mas propiciação é sobre pagar para sempre os nossos pecados. Apagar para sempre os nossos pecados. Para sempre. Em Hebreus 10:10 nós lemos, nós fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. De uma vez por todas, Cristo foi sacrificado em nosso favor. Para todo sempre. Jesus foi destinado a ser o sacrifício expiatório para todo sempre. Cristo é esse cordeiro que expia o nosso pecado, ou seja, que perdoa os nossos pecados, que tira para todo sempre os nossos pecados. E nós vamos ver como que Cristo faz. Por que isso é somente aceito por Deus? Nós já vemos batendo nessa tecla faz muito tempo. Somente a fé em Jesus Cristo pode salvar um pecador. Somente a fé. E como que somente o sacrifício de Jesus é aceito por Deus? Por que somente o sacrifício de Jesus? Por que Deus não pode aceitar eu cumprir alguns mandamentos? Por que Deus não pode aceitar eu ser uma boa pessoa? Seria mais fácil. Eu poderia ser um bom funcionário, eu poderia ser um bom chefe, e Deus poderia aceitar. Eu poderia ser um bom marido, um bom filho, e Deus poderia aceitar isso como desculpa para os meus pecados. Não, Seria uma coisa boa. Mas não, o único sacrifício, a única maneira de eu ser aceito por Deus é através do sacrifício de Jesus. E nós vamos ver o porquê. E aí, agora o nosso texto, ele oferece para nós, como Paulo diz no versículo 25, Deus ofereceu como sacrifício. Jesus foi oferecido como sacrifício, e isso se aplica mediante a fé. Nós já usamos várias figuras para nós mostrarmos o que significa apenas pela fé, mas talvez seja como comprar um carro bom, o carro do ano, mas sem gasolina ele não funciona. Então, apenas crendo pela fé em Jesus Cristo, Cristo crucificado, sendo esmagado pelos nossos pecados, é o que é aceito por Deus para tirar todo o nosso pecado. E aí a primeira coisa nós devemos entender que Deus, ele não estava desesperado quando os romanos estavam pendurando Cristo na cruz. Deus não estava desesperado ou como se fosse um plano B. Muitas igrejas se baseiam, dizem que o plano de Cristo morrer na cruz era um plano B. O plano A foi destruído, o plano A de Deus foi destruído por Adão e Eva, aí Deus teve que entrar com o plano B. Poxa, Deus não... Mas nada pode ser tão distante da verdade bíblica. Deus sempre planejou uma cruz. Deus sempre planejou uma cruz. Existe uma frase que é maravilhosa. Antes de Deus dizer haja luz, o primeiro comando ao criar o mundo, antes mesmo de Deus dizer haja luz, Ele planejou que haja cruz, que houvesse uma cruz, para todo sempre. Cristo, Deus, Ele planejou a cruz. E aí isso não foi um plano B de Deus.
Atos 2, 23, este Jesus foi entregue conforme o propósito determinado pela presciência de Deus. Pedro, pregando em Atos 2, vocês mataram, crucificando-o por mãos de ímpios. Esse Jesus, ele foi entregue não como um plano B, mas porque Deus havia planejado, antes mesmo do Gênesis, Deus havia planejado essa morte, a morte de Jesus. Qual foi a motivação de Deus ao fazer isso? Essa é uma pergunta importante. Por que Deus fez isso? Por que Deus entregou seu único filho em favor de nós? A motivação disso foi amor. Foi o amor, nisto consiste o amor, 1 João 4,10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício expiatório pelos nossos pecados. O amor não consiste em palavras, mas consiste em um ato soberano de Deus, em um ato que foi planejado antes mesmo da fundação do mundo. Foi planejado por Deus, nisso consiste o amor. Por isso que se nós queremos saber a definição de amor, como já disseram, nós não devemos ir ao dicionário, mas nós devemos ir à cruz, olhar para a cruz, porque ali é a grande revelação do amor de Deus, Cristo sendo entregue em nosso favor. Jesus, por mais que ele disse lá no Getsemane, afasta de mim esse cálice, depois disso ele diz, faça-se a sua vontade, faça-se a tua vontade, Jesus disse. Jesus não foi relutante, ele disse, Deus, eu não quero. Jesus não foi obrigado, mas ele aceitou essa missão de se entregar em nosso favor. Cristo aceitou essa missão por própria vontade. Isaías 53, 7, no Antigo Testamento já dizia, ele foi oprimido e afligido, mas ele não abriu a boca, ele não reclamou em nenhum momento. Ele não reclamou. Imagine, naquela hora em que Jesus entrou no templo e estavam todas as pessoas vendendo, cambistas, e Jesus, ele grita, ele chicoteia, tira todo mundo de lá, mas no dia em que ele foi atingido por cravos, por uma coroa de espinhos, por xingamentos, ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca, já mostrando como Isaías tinha profetizado antes. Ele não abriu a boca diante daqueles que estavam lhe maltratando. Ele foi oprimido e ele não reclamou. Ele foi oprimido e ele não reclamou. Em primeiro lugar, por que Deus fez isso? Por amor a nós. Em segundo lugar, para apaziguar os nossos pecados, tirar os nossos pecados e apaziguar a ira de Deus. Essa é a consequência. Os nossos pecados causaram a ira de Deus. É o que nós vemos olhando até aqui. Paulo mostrando essa terrível consequência dos nossos atos, a ira de Deus. Uma mentira, um pecado, basta para Deus julgar toda a humanidade, para julgar-nos e nos lançar, e a consequência do nosso pecado é a morte. E Paulo já havia mostrado isso, a consequência dos nossos pecados. É isso que nos separa de Deus, os nossos pecados e, consequentemente, a ira de Deus. Isso nos separa, cria uma brecha entre nós e Deus. Nós não estamos mais conectados com Deus como Adão e Eva estavam. Nós não estamos mais juntos com Deus, porque o nosso pecado e a ira de Deus agora nos separaram. De um lado, nós estamos sob o poder do pecado, nós não conseguimos nos libertar dele, nós não conseguimos nos livrar do pecado. E por outro lado, nós estamos sobre a ira de Deus. E nós não conseguimos nos livrar da ira de Deus por esforço próprio. Por mais que eu ore e peça de Deus, mas eu sou uma pessoa boa, eu faço isso, eu faço aquilo, isso não consegue apaziguar um juiz que é justo. Nós já vemos isso. Deus, Ele é justo, Ele odeia o pecado. E Deus, por ser um juiz justo, Ele deve punir o pecado. Ele não pode negar a sua justiça. Como nós sempre já falamos, nós deveríamos preferir muito mais ser julgado por um juiz aqui da terra do que ser julgado por Deus. As pessoas dizem, só Deus pode me julgar. Isso é terrível.
É preferível que nós sejamos julgados por por um juiz terreno do que ser julgado por Deus. Porque um juiz terreno, ele pode errar. Nós olhamos para o que os juízes da terra fazem, é incrível quanto de corrupção pode existir. Mas Deus não, Deus ele não é corrupto. Ele é justo e ele pune o pecador. E qual é a punição para o pecado? Essa é uma pergunta que todos nós devemos fazer. Qual é a punição para o pecado? Isso é uma coisa que eu até alguns dias atrás, nós muitas vezes não fizemos essa pergunta. Qual é a punição do pecado? Romanos 6 diz isso. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado não é simplesmente nós irmos para o inferno. A maioria das pessoas acha, e é também, que por causa do pecado Deus nos condena ao inferno simplesmente. Mas não, o salário do pecado é a morte, o principal. É nós morrermos, sermos condenados para todo sempre por causa do nosso pecado. Essa é a justa condenação do ser humano. Deus ele é justo. Deus é justo. Não, ele não pode negar a sua própria justiça. Ele não pode dizer e olhar para mim e dizer, mas o Jefferson, poxa, ele nunca matou ninguém. Eu não preciso condenar ele, né? Poxa, vamos deixar em prisão domiciliar, né? Vamos maneirar um pouquinho. Não existe isso. Deus ele não faz isso. Todo pecador merece a morte. E aí, eu falei que nós iríamos olhar para o Antigo Testamento, e eu tirei uma imagem da internet, eu gostaria que os irmãos olhassem para essa imagem. No Antigo Testamento, nós tínhamos a Arca da Aliança. A Arca era um caixão onde se punham os 10 mandamentos dados por Deus. Isso aqui é um resumo do resumo, né? E essa Arca da Aliança, ela ficava no Santo dos Santos. E dentro dessa arca estava os 10 mandamentos. Por cima da arca iria uma tampa. E por cima da arca, da tampa, iriam a imagem de 2 querubins. E com as asas eles apontavam, né, como os irmãos podem ver na imagem. E a ideia, de forma simbólica, Deus dizia e acreditava-se que Deus, ele habitava acima dos querubins. Deus olhava de cima. Ou seja, ele olhava para a lei, a sua lei. Deus estava olhando, quando, de forma simbólica, Deus habitava acima da arca, entre as asas estendidas dos querubins. E aí, o que Deus vê, quando ele olha entre as asas dos querubins, sobre a terra, ele vê claramente a lei que foi dada a Moisés, ao povo de Israel, os 10 mandamentos. Né? E aí, o que ele vê ao olhar para nós? Que nós descumprimos essas leis. Que nós, se pelo menos uma vez você descumpriu, se você mentiu, se você deu falso testemunho, ou enfim, se você descumpriu uma só lei, Deus está olhando com ira para o ser humano. Porque Ele julga o ser humano através do que Ele falou como certo. Não o que o ser humano acha que é certo. Não é? Mas Ele olha para o ser humano através de sua lei. Deus olhando através ele olhava para a sua lei e ele diz, essa é a verdade. Para o ser humano ser perfeito, ele precisa cumprir isso. Ele olha para o ser humano, ele não consegue cumprir isso. E aí, o que Deus, ele fala para o povo de Israel? Uma vez ao ano, um animal deve ser sacrificado. O sangue, então, Deus, de forma simbólica, os pecados do povo eram colocados sobre o animal era morto, o sangue era pego e era aspergido nessa arca. O sacerdote pegava o sangue do cordeiro que levava o pecado do povo, de forma simbólica, e o sangue era aspergido na arca. Dessa forma, Deus cobria o pecado. Dessa forma, Deus, ele cobria, ele fazia um acobertamento do pecado. Agora o povo, de forma temporária, o povo estava justo diante de Deus, mas de forma temporária.
No próximo ano, deveria se fazer novamente isso. Além, né, como eu falei, era o resumo do resumo, além de outros sacrifícios, de que se você pecou, você deveria, enfim, sempre um animal sendo morto e o sangue sendo aspergido, enfim. Mas o mais importante era, uma vez ao ano, um animal era sacrificado, o seu sangue era aspergido aqui, era de forma simbólica, Deus aceitava esse sacrifício, um animal sendo morto, em lugar do povo, e assim Deus cobria. Mas isso era temporário. O povo de Israel sabia que isso era temporário. Você podia fazer isso cada ano, mas nunca seria de forma definitiva. Cada ano você deveria fazer esse sacrifício. Esse sacrifício que o povo fazia não removia, ele só cobria, ele tapeava, vamos dizer assim. O pecado não era removido. Eis aqui, essa é a diferença. Hebreus 10, 14 diz isso. É necessário um sacrifício para a expiação, ou seja, para tirar o pecado de uma vez por todas. Toda a Bíblia conta a história dessa busca e da espera por um cordeiro que não apenas cubra o nosso pecado, que não apenas cubra a nossa culpa, mas que de uma vez por todas tire toda a nossa culpa. Essa é a grande procura do Antigo Testamento. Quando nós falamos que as pessoas do Antigo Testamento, eles também esperavam um cordeiro que tiraria de uma vez por todas os pecados do povo. Essa é a grande expectativa do Antigo Testamento. Falamos isso na quinta-feira. Essa é a grande expectativa do Antigo Testamento. As pessoas esperavam não precisar mais ano após ano, porque isso apenas cobria. Deus, de forma temporária, não via. Mas no próximo ano você precisava fazer de novo esse sacrifício de animais, porque o seu pecado ainda estava lá. Era temporário, Deus aceitava, mas era temporário, mas isso estava mostrando, isso já apontava para um cordeiro infinitamente mais puro, o próprio Filho de Deus. O próprio Filho de Deus, tudo é simbologia, e essa simbologia é maravilhosa. E essa ideia, né, nós não precisamos sacrificar ovelhas hoje para expiar o nosso pecado, mas para nós isso pode parecer estranho, mas para a época dos israelitas não era estranho. Não era estranho. Eles estavam à procura de um cordeiro perfeito, que cobrisse os pecados, que tiraria os pecados para sempre. E então, até Cristo vir, eles faziam estes rituais. Então, Davi, no Salmo 51, 9, ele diz assim: Deus purifica o meu coração. Como que Deus pode purificar o coração? Apenas Deus, de uma vez por todas, lava-me, o salmista diz, purifica-me e ficarei limpo para sempre. Como o próprio Davi já esperava, já ansiava por um sacrifício que tiraria o pecado para sempre, para sempre. E aí um cordeiro, como diz, um cordeiro por si só ele não remove pecados, mas ele apontava para um sacrifício maior. Todos os sacrifícios no Antigo Testamento apontam para Cristo, apontam para Jesus Cristo. Eles apontavam para um sacrifício que o próprio Deus iria fazer em nosso favor. Jesus, aliás, João Batista, quando ele viu Jesus lá em João 1, 29, ele diz: eis o Cordeiro que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. Agora a tônica ela muda. Quando Cristo vem, João, ele não diz: eis o Cordeiro de Deus que irá tapear de novo o pecado. Não, ele tira o pecado. É diferente. É diferente do Antigo Testamento. Jesus não precisa morrer cada ano de novo, mas ele morre uma vez apenas. Um sacrifício que o próprio Deus faz. Não é o ser humano que faz esse sacrifício. Antes era o ser humano que sacrificava um bem seu, mas agora o próprio Deus sacrifica seu único filho. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado do mundo. Eis aqui um versículo que mostra a segurança da salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Esse que tira o pecado. Se
se nós não tivéssemos uma segurança na salvação, João poderia automaticamente dizer, ele tira, mas se você pecar, provavelmente Deus irá riscar você do livro da vida de novo, e depois, se você aceitar Jesus de novo, ele vai escrever de novo, né? Não, ele tira para sempre o pecado dos eleitos. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. É óbvio que você não vive na prática do pecado e Deus simplesmente aceita. É óbvio que não. Mas de uma vez só, Cristo foi sacrificado. O Filho de Deus, o Cordeiro que tira o nosso pecado. Foi esmagado na cruz. Foi esmagado pelos nossos pecados, pela culpa do nosso pecado. Nas religiões pagãs, as pessoas elas tentam apaziguar os seus deuses por meio de sacrifícios, né? Deus, ele acalma a sua própria ira, né, através da morte do seu filho. Nós estamos precisando ler, e eu convido os irmãos a lerem esse livro. É um livro muito simples, do pastor John Stott, A Cruz de Cristo. Eu recomendo os irmãos leiam. E nesse livro ele passa a ideia de que Deus, ele reconcilia Deus. Quer dizer, Deus, ele traz paz para nós, colocando o seu Filho sob a ira de Deus. Nós éramos para ter morrido, era para nós termos sido esmagados, era para nós termos morrido, era para eu ter pago esse preço, era para eu ter morrido numa cruz. O preço do pecado é a nossa morte. A ira de Deus exigia a morte do pecador, mas agora Deus, ele sacrifica o seu único filho. Agora a ira de Deus que estava destinada sobre a sua vida, a ira de Deus que estava sobre você, meu querido irmão, agora ela é colocada sobre Cristo, sobre o Cordeiro perfeito, sem manchas. Ele não tem pecado nenhum, mas agora a culpa do nosso pecado é levada sobre Cristo Jesus. E quem morre agora não somos nós, mas quem morre é Cristo. É Cristo. E você precisa crer nesse sacrifício. Você precisa crer. Certa vez perguntaram para um pastor se Jesus tivesse pego uma faca e apenas feito um corte na sua mão e derramado sangue, esse sangue já seria suficiente, né? Esse sacrifício já seria suficiente para nos salvar, já que a gente é salvo pelo sangue de Jesus Cristo. Mas queridos, não. O sacrifício de Deus exigia a morte, sempre foi, desde o Antigo Testamento, sempre foi a morte. O pecado sempre exigiu morte. Então, queridos, veja quão precioso é um Cristo, é um Deus que condenou o seu único filho em favor do ser humano. Que amor é esse como nós? Eu perguntaria aos irmãos que são pais, ninguém em sã consciência faria isso, mas Deus em pleno amor, satisfazendo a sua justiça, Cristo foi condenado em nosso lugar. Cristo foi condenado, e Ele não derramou apenas uma gota de sangue em nosso favor, mas Ele foi morto. Ele experimentou a agonia de ser separado de Deus. Coisa que nós nunca vamos experimentar. Nesse meio da internet a gente vê cada absurdo. Outro dia estava falando, e se Deus quiser que você sofra como Cristo? Ninguém vai sofrer como Cristo. Não é possível que a gente ache que a gente sofre mais que Cristo. É impossível um ser humano experimentar o que Cristo experimentou, não somente ser separado dos seus discípulos, mas Ele foi separado de Deus, para que você não fosse separado de Deus eternamente. Ele experimentou a morte para que você não experimente a morte da alma para sempre. Cristo foi morto. E nós dizemos, né, que Deus, Ele nos abandonou. Deus, o Senhor não está fazendo como eu quero. O Senhor está vendo as minhas dificuldades, né? Eu estou
com falta de dinheiro, estou com falta disso, estou com falta daquilo, mas com sinceridade no coração, nós nunca iremos dizer, Deus, o Senhor me abandonou. Existia apenas uma pessoa que Deus abandonou, e esse foi Cristo Jesus. Jesus lá na cruz do Calvário, ele diz, Pai, por que tu me abandonaste? Por que tu me abandonaste? A única pessoa que Deus abandonou na história da humanidade completa foi um só, e esse foi o seu único filho. Ele abandonou ele lá na cruz, ele virou as costas, e Cristo sofreu a dura pena do nosso pecado lá na cruz, levando sobre si. Ele não estava pagando os seus pecados, mas ele estava pagando os nossos pecados. Assim como o cordeiro no Antigo Testamento, ele pagava o pecado do povo, ele cobria, mas agora Cristo, ele tira o pecado, meu e o teu, porque ele tira para todo sempre. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, pelo seu amor, mediante as nossas boas obras? Não. Mediante a obediência aos 10 mandamentos? Também não. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Que maravilha! A maravilha, a alegria nisso aqui, a alegria que nós, seres humanos, procuramos no dinheiro, procuramos na fama, no poder, mas nós devemos olhar para esse sacrifício aqui e ver, Deus, como o Senhor pode ser tão amoroso, como que Cristo pode ter sido tão amoroso a ponto de entregar e sofrer as duras penas do nosso pecado. Nem a nossa justificação, nem a nossa redenção, nem a expiação dos nossos pecados podem ocorrer sem o sangue e crer na morte de Jesus. O que nós apresentamos como boas obras, muitas vezes para nos salvarmos, muitas vezes nós nos sentimos bem, porque nós damos o troco certo, porque nós não logramos os outros. Como eu disse, como dizemos há algumas semanas atrás, como nós não somos que nem os políticos que roubam. Eu não sou assim, eu não sou assado, né? E isso aí, no máximo, é uma autossuficiência moral, de dizer, olha como estou acima de outros seres humanos. Mas isso não é aceito como justiça, porque o padrão de Deus é infinitamente maior. Somente Cristo pode atingir esse padrão. Romanos 5,9 diz, sem o sangue derramado. Podemos ler esse versículo? Romanos 5,9. Outro dia ainda nós vamos passar por esses versículos. Né? 5,9 diz, e uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Por meio dele. Você deve fazer boas obras. Você deve fazer boas obras, mas isso é um ato de amor a Deus, não um ato para tentar barganhar ou comprar a sua salvação. Você ama os outros porque você foi amado por primeiro. Você faz coisas boas porque teve um dia que o Filho de Deus, ele fez algo que nenhum ser humano pode fazer. Então Paulo, ele fala nesse capítulo 13, ele fala sobre a nossa redenção. Fala sobre essa nossa redenção, e isso aqui nos traz a imagem. No contexto talvez era muito mais natural. No Brasil, há muitos anos atrás, nós também tínhamos essa, uma imagem sobre o mercado de escravos, não é? Nós estávamos como escravos do pecado, nós estávamos acorrentados pelo pecado. Nós estávamos acorrentados, nós não conseguimos nos libertar. Nós não temos recursos, nós não temos meios para alcançar a nossa liberdade. Nós estávamos escravos do pecado. A própria Bíblia diz, nós estamos escravos do pecado. Não há liberdade que nós conseguimos comprar. Nós estamos falidos. Mas há um Deus que é muito rico em misericórdia. Há um Deus que pode nos resgatar. Há um Deus que entregou o seu Filho para resgatar o ser humano, para resgatar escravos do pecado. E agora nós estamos em liberdade. Esse Romanos 13, esse capítulo aqui, fala sobre esse acorrentar de pecadores. Estávamos acorrentados, mas agora Deus, Ele compra
Ele compra nós escravos do pecado, Ele compra escravos e nos liberta agora. Ele nos liberta da escravidão do pecado. Efésios 1, 7, nele temos a redenção pelo seu sangue. Pelo seu sangue, nós temos a remissão ou o perdão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Antes estava pensando que, de repente, os irmãos podem se lembrar, ao mostrarmos a imagem da arca, podíamos nos lembrar do Edir Macedo, né? Mas, com essa, muitas igrejas pegam o candelabro, pegam a arca, e toda cheia de simbolismo. Mas, irmãos, quanta preciosidade a gente perde ao olhar para a arca e simplesmente olharmos para nós mesmos como um meio de, enfim. Mas a preciosidade, a arca, todos os simbolismos, todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para Jesus Cristo. Ele é a nossa alegria. Somente Jesus Cristo consegue trazer a bênção do perdão dos pecados. Hebreus 9:11. Vamos ler esse versículo. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte deste mundo criado. Vocês lembram, irmãos, que nós falamos que um sacerdote entrava e aspergia o sangue na arca? Agora, Hebreus está dizendo, Cristo como sumo sacerdote perfeito, Ele levou os nossos pecados até o Santo dos Santos. Versículo 13, se portanto o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo. Pois pelo poder do Espírito eterno, Cristo ofereceu a si mesmo, a Deus, como sacrifício perfeito. Cristo ofereceu-se como sacrifício perfeito. Você precisa crer nisso para ser salvo. Você precisa crer nisso para ser salvo dos seus pecados. Você precisa crer que Jesus Cristo, Ele morreu como um cordeiro. Por fim, quais são os efeitos? Ok, você pode entender agora que Cristo, Ele morreu, levou a culpa do seu pecado. A culpa era a morte, Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Mas quais são os efeitos práticos para nós? Isso aqui é importante, porque é nisso que nós devemos pensar durante a nossa semana. Quais são os efeitos de Cristo ter morrido na cruz? Quais são os efeitos na vida de um filho de Deus, na sua vida? Quais são os efeitos? Irmãos, quando nós voltarmos na quinta-feira, nós vamos ser relembrados de que nós precisamos, de que há efeitos da morte de Jesus para nós. São efeitos bons, são pelo menos três. Nós somos aceitos por Deus, nós somos reconciliados por Deus e nós recebemos consolo através deste sacrifício. Irmãos, não é isso que nós procuramos o tempo inteiro? Será que não é isso que nós procuramos? Será que nós não estamos sendo, muitas vezes, querendo ser aceitos pela sociedade? Muitas vezes ou então, não é isso que nós procuramos? Estar limpos de toda a culpa, de sermos reconciliados? E por fim, será que nós não estamos procurando consolo? Todas essas coisas Jesus oferece. O sacrifício de Jesus nos assegura. O próprio Deus cuidou da sua culpa. Romanos 8, nós relembramos isso aqui, amados. Romanos 8 diz, não há mais culpa para aqueles que estão em Cristo. Para aqueles que estão em Cristo não há mais culpa, queridos irmãos. As pessoas podem dizer, mas agora você está indo na igreja, mas você precisa mudar, mas você fez isso, você fez aquilo. Paulo diz, se uma vez você creu que Cristo levou os seus pecados, ninguém pode te acusar. O diabo vem e te acusa dos seus pecados.
A sua própria consciência, o pastor Jonas falou isso no final de semana passado, a sua consciência muitas vezes diz, mas você fez isso, mas você fez aquilo, antigamente você fez isso. Ninguém pode te culpar se você está em Cristo. Você é aceito por Deus, Cristo foi quem te assegura, você foi aceito porque Deus cuidou da sua culpa. Nenhum pecado é grande demais e nenhum passado é escuro demais. O sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 7, nos purifica de todo o pecado. Ele não cobre apenas o pecado, mas ele tira, ele arranca, ele faz uma cirurgia. O perdão não é conquistado por você, mas recebido por graça. Em segundo lugar, nós somos reconciliados, e aí essa sensação, muitas vezes nós presenciamos essa sensação de que nós precisamos ser dignos. Quantas vezes nós já não escutamos a palavra assim, eu preciso largar primeiro esse meu pecado para ir para a igreja, não é? Isso é uma mentira que não poderia estar mais longe da verdade bíblica. Muitas vezes nós achamos que nós precisamos primeiro ser dignos. Não, queridos, não há nenhuma dignidade que nós possamos conquistar o suficiente para ser aceitos por Deus. As pessoas se vangloriam, acham que elas, por serem dignas diante da sociedade, elas são aceitas dignamente diante de Deus. Não, você não precisa conquistar dignidade para estar diante de Deus. Você é simplesmente aceito por Deus, pela fé no sacrifício de Jesus. A pressão, muitas vezes esse legalismo, a religiosidade, ela diz, você precisa fazer isso. Muitas vezes as pessoas são expulsas das igrejas porque elas não dizimam, porque elas não dão ofertas. E as pessoas se sentem indignas de participar do convívio de uma igreja porque elas não conseguem dar uma oferta. Veja como isso é triste ver isso. Irmãos, nós não podemos aceitar essa religiosidade de que, dependendo da sua oferta, você é mais digno ou menos digno para ser aceito por Deus. Isso é legalismo, isso é religioso. Você é aceito por Deus. Automaticamente você é incluído no corpo de Cristo pelo sacrifício de Jesus Cristo. Pelo sacrifício de Jesus Cristo, Ele nos dá certeza. Muitos se perguntam, será que a minha fé é suficiente? Será que a minha fé é suficiente? Muitos no leito de morte, muitos cristãos no final eles dizem, será que eu crio o suficiente? Será que eu fiz o suficiente? E aí, óbvio, nós devemos dizer, como cristãos, nós devemos dizer, Cristo é suficiente. Imagine, irmãos, se dependesse das minhas obras. Imagine, queridos, depender de cumprir os 10 mandamentos de forma perfeita, desde o dia em que eu comecei a respirar. Imagine conseguir obedecer os 10 mandamentos de forma perfeita. É impossível para o ser humano, porque ele está escravo do pecado, ele ama aquilo que o pecado oferece a ele. Mas somente um milagre, somente Cristo, e Ele nos dá essa fé, somente a fé em Jesus Cristo. E aí no final da nossa vida, quando a pergunta vier assim, será que eu sou salvo? Será que o que eu fiz foi suficiente para ser perdoado? No final, quando essa pergunta aparecer, a resposta é, Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Você não é salvo porque tem uma fé forte, mas é porque Cristo, em quem você crê, é forte. Não é só fé que é forte, mas é Cristo que é forte. Isso nos sustenta diante das dúvidas e é até no dia da morte, no dia do medo da morte. Cristo pagou e isso continua válido. Isso continua válido. Se você creu, se você entende isso, no final das contas, como nós sempre dizemos, não basta ter fé. As pessoas dizem, mas eu tenho minha fé, eu faço minhas orações, eu tenho fé, mas fé no quê?
Isso é importante. Fé no que você tem? Você pode ter fé que as coisas vão ficar bem, você pode ter fé que Cristo existiu, mas se você não ter fé que Cristo e Ele unicamente levou os seus pecados, você não é digno diante de Deus. Mas apenas a fé em Jesus Cristo, que Ele levou sobre si os nossos pecados. E agora, em terceiro lugar, por último agora, uma nova vida. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Por causa da morte de Jesus, nossa orientação de dentro muda, nosso sentido para a vida muda. Vocês foram comprados por um alto preço. 1 Coríntios 6,20. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. É porque nós fomos redimidos, justificados, nós fomos reconciliados por Jesus Cristo. Agora nós buscamos uma vida santa. Não o contrário, nós não buscamos uma vida santa para sermos justificados, para sermos perdoados. Mas é o contrário. Nós buscamos uma vida santa, nós buscamos estar longe do pecado, porque Cristo morreu em seu lugar. Jesus é o único sacrifício. Jesus é o único sacrifício que te livra da morte eterna.